Boa noite, gente. Boa noite. Vou começar aqui já colocando, fixando comentário aqui. Vai entrando aí, pessoal. Nem lembro qual era a frase. Qual era a frase mesmo, hein? Poder de fazer as coisas aos poucos, né? O super poder de fazer mudanças aos poucos, né? Um pouquinho todo dia, né? Por dia. Gente, boa noite, vai entrando aí, que eu tô fixando o comentário aqui. Sim, o poder não, como fazer? Vamos lá. Como fazer mudanças um pouquinho de cada dia. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora deixa eu fixar o comentário. Espera aí, volta aqui o comentário. Tô tentando fixar o comentário, não tô conseguindo. Como é que fixa? Aí, agora sim, fixou. Boa noite! Esta noite maravilhosa de terça-feira, muitas coisas acontecendo, muitas coisas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vai entrando aí, oi, quer ser fit, tudo bem? Boa noite, Rafa Lisboa, Marília Santos, Cristina Almeida, Mirlei, Juninho, Cristina Lima, Mourão, Trips, Núbia. Boa noite, gente, vamos entrando aí. Dalvânia, Ariane, Clécia, Davi Barber, Daniel, Gilza, Silvinha, Monalisa. E aí, gente, boa noite. Vamos entrando aí. Airan, Sônia. Já fixei já. Espera aí que eu tô com problemas aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Paola, Jéssica, Laura Brandão, é isso? Boa noite, gente. Luana. E aí, como é que vocês estão? Nessa semana maravilhosa. Muitas coisas acontecendo nessa terça-feira. Começar aqui que dar uns recadinhos pra vocês. Deixa eu dar um gás nesse ar-condicionado aqui que... Fechar a porta lá, porque... Só um minuto, fechar a porta. Tá calor aqui, pô. E aí, gente, vamos entrando aí, vamos chamando os amigos pra gente poder conversar sobre esse assunto bacana. Tem algumas novidades, recados para dar para vocês. A primeira coisa é isso, vamos chamando os amigos aí, aperta no aviãozinho aqui embaixo, tem uma setinha aqui, vai convidando geral aí pra gente poder conversar bastante sobre esse assunto que é interessante, muitas coisas acontecendo. Vamos lá, primeira coisa, vou me apresentar para vocês que não me conhecem, eu sou Rafael Carvalho, eu sou psicólogo clínico, tenho aí 12 anos de prática clínica, eu sozinho, se juntar o tempo supervisionado da minha formação toda, tenho 15 anos de prática clínica, trabalhando exclusivamente com isso, trabalhando bastante, inclusive. Toda a minha formação foi voltada para isso, para psicologia clínica, né, para clinicar. E aí eu comecei a fazer essas postagens aqui no Instagram de maneira despretensiosa e tudo mais, e começou a ter uma resposta muito boa, um alcance grande, e eu vi a necessidade de fazer essas lives e começar a interagir mais e explanar um pouquinho mais sobre as questões relacionadas às postagens, né? E aí com isso as coisas foram acontecendo. Eu tenho uma lista agora aqui no WhatsApp, que eu tenho a lista de transmissão, na verdade a primeira já foi, eu estou na segunda lista, que eu vou divulgando as coisas que estão acontecendo aqui, entre outras coisas, né? Eu já falei sobre o curso de autoestima que vai acontecer aqui no Instagram, que eu vou fazer. Esse curso vai ser ao vivo, vai ser gratuito, e ele vai ser totalmente voltado para a prática, tá? Lili, eu vou falar sobre a lista que tem você tem que me adicionar lá no WhatsApp lá e mandar um oi,
tá? Para entrar na lista é mais para eu ir avisando das coisas e eu ir lá na lista já começou já o esquenta, já estamos aquecendo já para o curso já. Com desafios, com alguns exercícios, algumas coisas pra gente começar já a estimular essa autoestima, entendeu? Oi, gente, boa noite, vai entrando aí. Oi, Thelma. Oi, Queda Jordão. Então, o que acontece? Entra lá, tem todas as postagens tem um número tem um número lá pra você me adicionar. Entra, adiciona lá, salva o meu número e manda um oi pra mim lá que eu te coloco na lista, tá? Já tô na segunda lista já, a primeira já encheu, que tem um limite lá que o WhatsApp coloca lá de 256 pessoas. A primeira já encheu, eu estou na segunda. E assim, eu acho que tá bastante, né? Porque é rápido eu coloquei na semana passada para acontecer isso, né? E aí vamos ver até onde que eu consigo gerenciar isso, porque é muita gente, é muita mensagem, às vezes eu tenho muita dificuldade, não consigo acompanhar, tá? Então o que acontece? Então é isso aí. O que mais que eu tinha pra falar? Acho que é isso. Minha colinha tá aqui. Acho que era isso aí. Lista. Me adiciona lá. Pode mandar pros amigos e tudo mais. Vamos nessa então falar sobre como fazer mudanças um pouquinho por dia. Então, essa postagem ela fala do superpoder de você fazer as coisas aos poucos, né? E isso é interessante porque eu vejo isso de uma maneira muito, muito clara na clínica, no dia a dia, com que eu lido com as pessoas e que eu lido com as pessoas de uma maneira mais vulnerável aqui no consultório, né? Eu vejo que as pessoas elas estão sempre buscando mudanças muito grandes, instantâneas e incríveis de um dia para o outro. E não acontece assim. Na maioria das vezes, algumas vezes sim, acontece alguma coisa específica que vai e muda e transforma lá a sua vida de um dia para o outro. Um acidente, alguma coisa, ganhou na Mega Sena, sei lá, acontece, mas na maioria das vezes não é assim. Na grande maioria das vezes é de pouquinho em pouquinho. E a gente ignora isso. E muitas vezes a gente fica paralisado no tempo justamente porque ignora esta porra. Porque você fica esperando que alguma coisa muito grande aconteça e a coisa não acontece. Entendeu? Não acontece. Então o que acontece? Deixa eu voltar aqui onde eu estava lendo aqui, ó. Rafael, só um comentário. Otávio, manda essa mensagem lá embaixo depois, quando eu terminar de falar, porque agora eu não vou conseguir ler, que eu tô aqui no foco aqui do que eu tô falando, não vou conseguir ler. Depois, quando eu terminar, você coloca lá que eu vou te responder. Então, assim, a gente fica buscando as mudanças. Assim, eu quero deixar de ser deprimido de um dia para o outro. Não vai acontecer. Eu quero deixar de ser ansioso de um dia para o outro. Não vai acontecer. Eu quero ser muito competente no que eu faço de um dia para o outro. Não. As mudanças, as transformações, elas são construídas. Tanto as boas quanto as ruins, tá? Eu quero emagrecer 10 quilos, não vai acontecer. Paulatinamente. Então, assim, como a gente acha que não é capaz de executar aquela mudança tão grande, entendeu? A gente nem começa. Então, assim, eu vou dar um exemplo assim, um deprimido. Tá? O deprimido, ele não deixa de ser deprimido de um dia para o outro, meu amigo. Isso não acontece. Sou muito deprimido. Isso aqui acontece alguma coisa do universo, sei lá, que acontece, me faz. Isso não existe. Isso não existe. As mudanças elas são paulatinas. O cara vem lá, ele está deprimido, o paciente está deprimido, ele vem para fazer a terapia. A gente vai começar a desenvolver essa transformação. Então, ele vai começar fazendo uma atividade física, entendeu? E aí a atividade é uma caminhada 10 minutos ao dia. Aí da caminhada, ele já sai na rua, ele já consegue olhar o sol. Aí de que ele já sai na rua, ele começa a interagir mais com a pessoa. Aí ele vai começar a interagir com uma pessoa aqui, com uma pessoa ali. Isso falando de um deprimido bem grave, tá? Aí ele vai começar a interagir com uma pessoa aqui, vai começar a interagir com uma pessoa ali. As coisas vão se construindo. Aí daqui a pouco ele já tá indo para um outro, já tá saindo, já tá indo para um evento social ali, achando horrível, mas ele já está indo para um evento social, já começa a se socializar melhor, já começa a tirar um pensamento negativo aqui, um outro ali, já começa a testar um pensamento aqui, começa a desensibilizar uma outra área aqui, e assim a transformação vai acontecendo. Ela não acontece de um dia para o outro, tá? Transformações emocionais, transformações
assim, do cotidiano. Isso não acontece. Infelizmente não acontece. É tudo construído, sabe? É construído. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tinha uma paciente aqui que ela chegou, ela estava reclamando, num dia ela estava reclamando de um quarto que tem lá na casa dela, que é uma bagunça só, que basicamente, assim, pelo que eu entendi, é como se fosse assim, o quarto do entulho. Tem tudo lá, tem tudo lá. Né? Tudo que nego não quer vai botando lá naquele quarto, não quer vai botando lá. E aí ela chegou reclamando porque que esse quarto está lá há 2 anos, eu tenho que limpar aquilo, eu não consigo arranjar tempo para limpar aquele quarto, para esvaziar aquele quarto, eu não consigo arrumar tempo, minha vida, blá 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 blá. Peraí, vamos lá. Há quanto tempo este quarto está daquele jeito? Há 2 anos, mais ou menos uns 2 anos. 2 anos, entendi. Me diga uma coisa aqui. Quantas coisas tem nesse quarto assim, mais ou menos? Tem mais de 1.000? Não, mais de 1.000 não. Mas assim, não sei. Não, uma estimativa assim, deve ter umas 300 coisas lá, um monte de bagulho, eu não sei. Mas tem bastante coisa, entendi, tem 300 coisas. Bom, 2 anos dão mais ou menos o quê? 700 dias, 700 e quantos dias? 730 dias, não é isso? Ok. Se você tivesse todo dia, se tivesse tirado 2 minutos, 3 minutos do seu dia, entrado lá no quarto, dado uma olhada em alguma coisa que você não precisa, tivesse pegado essa coisa, tirado de lá e jogado fora, quantas coisas teria lá dentro desse quarto hoje? Nenhuma. O problema dela teria sido resolvido. Mas não foi resolvido porque ela não entrava nem no quarto, maluco. Quando entrava era para botar mais bagulho lá para dentro. E olha só, e isso o nome disso é procrastinar, obviamente, você vai empurrando, porque você não quer entrar em contato com aquilo ali. É negar também, porque você não quer entrar em contato com aquele problema lá. Então, não quero nem pensar naquele quarto agora, quer saber? Que existe essa porra pra lá, quero nem pensar. É isso que a gente faz. Aí, deixa eu te fazer uma perguntinha. Só uma perguntinha aqui que tá passando pela minha cabeça aqui agora, que aí eu vou conectar com uma outra coisa. Quantas vezes você enterrou, tá? Você ignorou, enterrou, deixou de lado um sentimento negativo, um pensamento ruim, uma necessidade sua. Quantas vezes você deixou pra lá porque achava que não ia conseguir naquele momento da conta? Que você achava que não podia. Eu achava, eu não tenho capacidade, eu não quero, eu não sei. Quantas vezes? Entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Você não quer entrar no quarto, sacou? Só que no caso, o quarto é você. Você não quer entrar em contato ali com aquilo ali, não quer resolver aquela porra ali, não quer ter consciência daquilo ali, entendeu? E empurra. Só que você vai empurrando, aquilo ali fica que nem pedrinha debaixo ali no sapato, entendeu? Vai te incomodando. E tu não sai disso, entendeu? Então assim, aliás, é muito interessante falar sobre isso. Eu escolhi falar sobre isso porque isso tem relação direta com o que a gente está fazendo lá no WhatsApp, que são os desafios. Entendeu? Lá no WhatsApp, lá eu tenho colocado lá desafios para as pessoas, para vocês, né, fazerem. São coisas simples, assim, não tem nada demais não, entendeu? Coisas simples, entendeu? Tipo, elogiar uma pessoa que você conhece, elogiar lá 3 pessoas no seu dia, ou ainda você elogiar você mesmo, ou você parar, fechar os olhos e respirar. São coisas muito simples, entendeu? Mas se você começa a construir, tá, o seu dia a dia, colocando esse tipo de atividade diferente, entendeu? No final de um tempo, você começa a ter uma mudança significativa, entendeu? A mudança significativa, ela é uma construção de pequenininhas mudanças que você vai fazendo aos poucos. Você vai construindo. E aí você consegue chegar numa mudança relevante. Aí quando você olha para assim, caraca, olha onde é que eu cheguei. O problema é que quando você está aqui no zero, que você olha lá para cima, entendeu? Você subestima isso. Subestima essa coisinha pequena, entendeu? Achando que isso não vai fazer eu chegar lá. Meu amigo, porra, pra você subir a escada, você tem que começar com o primeiro degrau. Se você for direto pro último, você vai cair, porra. Não vai conseguir, porra. É assim que funciona,
Entendeu? É assim que funciona. Então, assim, não ignore. Aliás, eu peguei uma frase esses dias, eu ia até compartilhar. Que é, não ignore pequenos começos, nem pequenos passos. Tá? Porque a junção deles é a construção deles que vai te levar onde você quer, cara. Entende? Deixa eu ver aqui. Porra, hoje eu tô no esquero, 8h25, tô bem. Tô bem. Gente, perguntas aí. Boa noite. O que vocês acham disso aí que eu falei? Tô viajando? Quantas vezes vocês deixaram de entrar no quarto? Quantas vezes? Deixa eu ver aqui pra cima aqui se tem dúvida. Quando além de depressivo você tem extra ansiedade. A ansiedade não deixa a gente começar. A ansiedade tanto a ansiedade quanto a depressão, né? Vai ser um obstáculo a mais, entendeu? Mas ela não te impede de fazer nada. Ela te atrapalha, mas não impede. É um dificultador, né? Dificulta às vezes bastante. Bastante mesmo. Entendeu? Porque você não consegue raciocinar muito bem e tal. Só que aí é que tá, porque quando você tá num nível de psicopatologia desse, aí você precisa de ajuda, né? Pra poder lidar com esse tipo de coisa. Eu tô fazendo isso, não resolvo o que está me incomodando, estou sofrendo cada vez mais. Pois é a questão de você vai não tendo consciência da coisa nem aceitando. Mas ela tá lá, ela vai te incomodar do mesmo jeito. Entendeu? Ela vai continuar te incomodando do mesmo jeito. Vamos lá, gente. Perguntas. Meu cérebro tá muito obsessivo. Você quer dizer o quê? Você tem pensamentos obsessivos, é isso? Se for pensamento obsessivo é um pouco diferente, tá? O pensamento obsessivo ele é um pensamento intrusivo, invasivo, repetitivo, que ele fica ali martelando o tempo inteiro, gera muita ansiedade. E aí, se for um pensamento obsessivo mesmo, aí tem que tratar. Tem que tomar remédio. Tá? Tem que tomar remédio. Boa noite, Rafael. Acumulação atrasa a vida. Atrasa mesmo. Acumular qualquer coisa. Exceto o sucesso, né? Acumular coisa boa. Dificultador muito grande. Por que o suicídio não é uma solução? Desculpa fugir do tema. O suicídio não é uma solução para quê? O suicídio não resolve nada. Entendeu? O suicídio você não resolve nada. O suicídio no final das contas, não deixa de ser uma fuga, né? Você tem um sofrimento emocional muito grande, você desfaz os elos que você tem e acaba partindo para esse tipo de coisa. Normalmente você tem um sofrimento emocional muito grande. Não tem a ver com o tema aqui que a gente está falando, mas assim, se isso passa pela sua cabeça, você tem que buscar ajuda, Emily. Tem que buscar ajuda. Tem tem aquele CVV. Você pode colocar no Google lá CVV. Eles têm um número lá, eu acho que é 188, se eu não me engano, o número que você liga, é gratuito. E aí eles podem te orientar, podem te ajudar, entendeu? Porque o problema é quando você está muito mal, você e pensa em suicídio, é porque você não está vendo outra solução. Só que como você está muito mal, porque você está deprimida, porque você está desesperançosa e por aí vai, você acaba tendo a sua visão de mundo distorcida. E aí por isso você não consegue ver solução, você não consegue ver esperança. Entende? Então é importante, você deixa de ser parâmetro para você poder tomar uma decisão como essa. Entendeu? Ou qualquer outro tipo de decisão. Então o ideal é que você procure ajuda. O que fazer quando der vontade de desistir tudo? Bom, desistir tudo é o quê? Entende? Você precisa saber o que é desistir tudo. Se tiver com vontade de desistir tudo, entendeu? Foque em uma coisa só. Às vezes não consigo nem sair da sala. Por que não consegue sair da sala? O que acontece que te impede de sair da sala? Ansiedade? É medo? É o quê? Muitas vezes começo a fazer várias coisas e não termino nada. Então, Dúcia, isso é muito comum. A pessoa começa a fazer um monte de coisa, ao mesmo tempo coloca uma intensidade danada,
E aí, conforme as dificuldades vão acontecer, e vão ser muitas dificuldades, porque você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, entendeu? Você acaba desistindo, porque acha a ideia de que você não é capaz de fazer, ficar ficando cada vez mais forte, aí por que você vai ficar investindo seu tempo em algo que você acha que você não vai conseguir fazer? Entendeu? E ali, por ser muita coisa, muita demanda, você acaba não conseguindo mesmo às vezes, entende? E aí acaba deixando de fazer, vou fazer mais nada não. Eu já deixei diversas vezes e não entro no quarto. Pois é. Tem que entrar no quarto. Eu estou quase desistindo do meu trabalho por causa da ansiedade social. Trabalho há 2 meses e agora travei. Então, tem que tratar. Quando você desiste por causa da ansiedade social, o que você está fazendo é reforçar todo o esquema da sua ansiedade social, né? Basicamente, você tem ansiedade, você fica ansiosa por ter que... Eu não sei exatamente como funciona a sua ansiedade social, tá? Eu estou supondo aqui. Porque a ansiedade social ela pode ser circunscrita, pode ser generalizada, enfim, pode ter... Enfim, eu não sei exatamente como é que é, mas o que acontece? Quando você vai lá para o seu trabalho e você está pensando que você vai ter que interagir com as pessoas, que isso vai ser ansiogênico com você, que você vai ficar muito nervosa, que você vai tremer. Na verdade, você já está tremendo antes, já está nervosa antes. Isso passa a ser muito sofrido. E aí, a tendência é você querer evitar aquela situação temida, entendeu? Para passar aquela sensação ruim de ansiedade, de medo e por aí vai. Quando você faz isso, você reforça você mantém todo o sistema do transtorno, porque você não se dá a chance de desfazer todas as ideias que você tem relacionada àquele medo que você tem, entendeu? Por exemplo, eu tenho medo de, supondo que dentro da sociedade social esteja a coisa assim, eu fico muito nervosa porque eu acho que eu não sou capaz de fazer os trabalhos que estão relacionados, as pessoas vão me pedir para fazer coisas que eu não vou conseguir fazer porque eu não consigo fazer nada, enfim. Se você não vai ao trabalho, entendeu? Você não consegue colocar essa ideia em teste, entendeu? De ir lá, fazer as coisas e ver, peraí, mas o fulano me pediu para fazer isso, fazer aquilo outro, eu consegui fazer, Então o que eu estou pensando aqui não é tão verdadeiro assim. Se você evita, você mantém todo o sistema do transtorno. Então o ideal é que você não evite, entendeu? Que você não retroceda. Se você vai ao trabalho, você continua indo ao trabalho. Continua indo, continua fazendo, vai enfrentando. Agora, o ideal é você buscar ajuda, tratamento, porque aí você pode tomar um remedinho que vai te ajudar a diminuir um pouco essa sintomatologia e criar um plano de enfrentamento, entendeu? Desfazer essas ideias, entendeu? Essas coisas todas. Deixa eu ver se eu entendi. Esse exemplo que você deu reflete então o comportamento de deixar de lado situações que a pessoa não tem forças para resolver? Não. Ela deixar de lado o que ela acha que ela não tem força para resolver. Tá? É porque força para resolver você tem. No exemplo que eu dei do quarto e fiz uma relação, é o seguinte, como ela olhava para aquilo lá, ela falou assim, nossa, é muita coisa. Eu não vou conseguir parar aqui agora 1, 2, 3 dias para arrumar isso tudo. Para colocar tudo em ordem. Eu não vou conseguir, eu não consigo dar conta disso. Ok, pode ser que ela não consiga agora dar conta daquilo tudo de uma vez, mas aos pouquinhos ela conseguiria. Ela ir lá, entra lá, tira uma coisa, vai lá, no dia seguinte tira outra, no dia seguinte tira outra, no dia seguinte tira outra. Daqui a pouco acabou, entendeu? A gente tem a ideia de que a gente tem que resolver tudo de uma vez, que a gente tem que fazer tudo de uma vez, que a mudança tem que ser imediata, que tem que ser o cacete. Não é assim não, entendeu? Não é assim. Às vezes não consigo fazer nada. Aí penso, será que morri? Não, você está viva. Está aqui falando comigo? Como que morreu? Primeiro que assim, quando você fala, às vezes não consigo fazer nada, isso é uma distorção cognitiva, tá? Isso é uma distorção cognitiva do tipo tudo ou nada, pensamento tudo ou nada. Quando você diz, eu não consigo fazer nada, você está mentindo descaradamente. Porque olha só, se você não consegue fazer nada, como é que você digitou essa mensagem aqui? Então, sinal que você consegue digitar a mensagem. Se você consegue digitar a mensagem, significa que você consegue entrar no Instagram. Se você consegue entrar no Instagram, então significa que você consegue ligar o celular. Olha a quantidade de coisas que você já consegue, você está dizendo que você não consegue nada. E aí, se a gente for expandir aqui, eu vou ver um monte de coisa que você consegue fazer e que você está dizendo que é nada. Então, você tem que especificar o que é esta porra desse nada. O que é esse nada?
que eu estou dizendo que eu não consigo fazer? Aí você vai definir o que é e depois definir por que você acha que você não consegue fazer aquilo ali. Entendeu? O que tem naquilo ali que eu não consigo fazer? E ainda, se consegue mesmo. Porque às vezes, quando você olha para um monte de coisa, pô, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, meu Deus, eu não consigo fazer nada na minha vida. Entendeu? Faz isso com você não, tá? Isso é uma distorção cognitiva. Muito comum, diga-se de passagem. Tenho tendência... Isso que você está falando aqui, o que, Dora? Pensamento obsessivo? Se for, tem que tratar. Desculpa, gente, eu tô com uma alergia danada aqui. Eu tenho tendência a desistir, meio perco o interesse. Raquel, olha só, isso costuma acontecer... isso costuma acontecer, às vezes, pelo nível de intensidade que você coloca na coisa. Tá? Tem gente que coloca muita intensidade em algo num curto espaço de tempo para conseguir o resultado lá tão querido e tudo mais. E aí começa a ver que a coisa não está indo assim, começa a demandar muita energia, demandar muito esforço e a pessoa desiste. Tá? Então talvez valha mais a pena você diminuir um pouco a intensidade, tá? De esforço que você coloca na coisa, de tempo, de energia que você coloca na coisa, diminui um pouquinho mais e diluir isso ao longo do tempo, para que você tenha mais consistência ao longo do tempo. Mais consistência e menos intensidade, porque às vezes a gente coloca muita intensidade, acaba enchendo o saco porque não consegue dar conta daquilo ali. Tem que desatar os nós para poder andar para frente, enfrentar os medos, com certeza. Com toda certeza. Entendeu? E enfrentar os medos também, assim, quando a gente vai trabalhar com medo de alguém em psicoterapia, você não pega a pessoa, tem medo de avião, não vou pegar a pessoa e colocar dentro do avião de um dia para o outro, entendeu? Pelo contrário, a gente faz todo um planejamento gradual para que essa pessoa consiga entrar no avião, entendeu? Mas muitas vezes o medo paralisa. Sei lá, infelizmente a gente também tem medo de julgamento alheio. Tipo, quando você evolui, as pessoas percebem e começam a te julgar. Então, eu entendo isso. Às vezes o medo é tão intenso que você não consegue raciocinar mesmo. Por isso que o trabalho, ele é feito quando você vai lidar com medo, ele é feito ao longo do tempo. Você faz uma... Vamos lá. O que a gente faz? A gente faz uma hierarquia de medo, tá? Medo de andar de avião. Você está falando de medo das pessoas, né? De te julgar. Ok. Vamos lá, na ansiedade social. O cara tem medo de, sei lá, de falar em público. Vamos supor. Pegar esse cara e colocar ele para falar em público diretamente, muitas vezes isso não vai ser legal. Depende do nível de medo do cara. Às vezes você consegue. Tá? Às vezes você pode só pegar e botar o cara para falar para ele começar a repetir isso aí que aquele medo te faz. Às vezes não. Às vezes o medo é intenso. Aí você tem que transformar isso numa hierarquia. Aí, antes dele ir lá falar lá para a plateia lá, entendeu? Antes, ao longo das semanas e meses e tudo mais, quando você for trabalhar, você vai fazer uma hierarquia. Então, primeiro, se a gente for pensar numa palestra, olha só, um exemplo de hierarquia da palestra. Você vai trabalhar o cara pensando em fazer uma palestra. Uma hierarquia relacionada com a palestra. Pensando em a palestra. Marcando a palestra. Olha só, o passo a passo. Marcando a palestra. Uma semana antes da palestra. Montando a palestra. Isso tudo são situações que a gente vai sensibilizar. Montando a palestra. Porque enquanto estiver passando por tudo isso, está gerando ansiedade nele. Montando a palestra. Um dia antes da palestra. Acordando no dia da palestra. Se arrumando para sair de casa e ir para a palestra. Saindo de casa. Chegando no local da palestra, entrando na sala para dar a palestra, cumprimentando as pessoas antes de começar a palestra. Olha a quantidade de fases que você tem, de situações que geram medo nessa pessoa. Isso isolando uma situação só. Porque antes de fazer essa hierarquia para a palestra, se for o caso, se for muita ansiedade, você pode fazer mais um monte de coisa. Ele não precisa necessariamente sair do zero para a palestra. Pode sair, bom, então você vai fazer o seguinte, supondo que a pessoa participe, sei lá, de um curso, alguma coisa, você vai fazer uma pergunta no curso, você vai perguntar para a pessoa estranha alguma coisa, você vai responder alguma coisa, você vai fazer um vídeo para você assistir, você vai fazer um vídeo para eu assistir, você vai fazer uma palestra aqui só para nós dois, e por aí vai. Aí você vai
construindo, você vai desconstruindo aquele medo, você vai dessensibilizando o medo. Entende? Você acredita no efeito benéfico da biomassa de maçã? Eu não faço a menor ideia, cara. Eu não sabia que existia isso. Biomassa de banana verde para tratar depressão? Sei não, bro. Aí isso aí tá completamente fora da minha alçada. O que eu conheço para tratar depressão é atividade física, psicoterapia, alimentação. Alimentação, não sei se é biomassa, mas alimentação legal e remédio. Eu já desisti muitas vezes, mas agora mesmo em meio às dores estou continuando. Claro, tomo meu antidepressivo, mas estou tentando seguir. Mas há dias que dói muito. Dói o quê? Você sente dor física ou dor emocional? Porque a gente tem os altos e baixos, né? Eu já tomei consciência, mas tenho que mudar muitas coisas, mas não consigo me encher, pois quando penso quanto tempo pode levar, não consigo me mexer e acabo continuando na mesma. O que fazer? Então, você não tem que pensar no tempo que vai levar. Você tem que pensar no que você tem que fazer hoje para te aproximar daquilo ali, te aproximar do que você quer. O exemplo os desafios, por exemplo, que eu faço no WhatsApp, ele é um exemplo claro disso. Os desafios eles estão voltados para questões relacionadas à autoestima. Tá? Porque o curso que eu vou fazer vai ser sobre autoestima e o Esquente é sobre autoestima. Mas eles funcionam para outras coisas também. Mas a questão é a seguinte, que assim, a autoestima e esse tipo de mudança e toda essa questão de tomar consciência e tudo mais é um conjunto de práticas, entendeu? São práticas pequenas que você faz no dia a dia, de sorrir, olhar para uma coisa legal e achar graça, ou melhor, ou conseguir até mesmo parar para observar a coisa legal, entendeu? Eu fazia um experimento interessante com os pacientes, que é o seguinte, eu saía do consultório com o paciente, ia para a rua, e pedia para ele observar o ambiente e me dizer o que ele percebia no ambiente. Entendeu? E ele está observando, eu também estou observando. Aí o cara começa a observar. E aí, o que você está vendo? O deprimido é assim, pô, tá muito quente aqui, pô. Pô, vamos voltar lá para dentro do consultório, vamos, tá muito quente esse sol, essa luz. Porra, aí gente demais gritando, que a gente ia para perto de um shopping, assim, gente demais gritando, tem um mendigo ali. Olha o foco da pessoa. Entendeu? Olha o foco. O que mais que você está vendo? Não quero ver mais nada não. Vamos voltar lá para o consultório? Vamos voltar. Olha só, o tempo que você está pensando no calor e olhando o mendigo ali, você não viu. Um monte de coisa legal aconteceu aqui. Você não viu o menino ali, ó, todo apaixonado dando um beijo na namorada dele. Você não viu a criança ali correndo e o pai pegando ela no colo. Você não viu o menino que saiu correndo ali de dentro ali, todo feliz da vida porque ganhou um presente. Você não viu nada disso. Você só pensou no calor. Porra! Como é que vai ficar bem assim? Não vai ficar, cara, reclamando o tempo inteiro de tudo, não dá pra ficar bem, pô. Ficar focando em tudo quanto é coisa de ruim que acontece à tua volta, não vai ficar bem, porra. Entendeu? E aí eu não digo que você tem que ficar alienado às coisas negativas do mundo. Não. O mundo tem coisa ruim mesmo, tem merda, acontece o tempo inteiro. Acontece inteiro, no mundo. No teu mundo, no mundo dos outros, no micromundinho da sua vida, no mundo macro da vida de todo mundo, no país, na puta que pariu, acontece problema o tempo inteiro da merda. O tempo inteiro. Entendeu? Mas você escolhe se você vai só focar nisso ou se você vai ver outras coisas. Outras coisas também acontecem. Essa semana eu fiz um dos desafios foi entrar lá no site, no portal sonoticiaboa.com.br, ler lá, escolher lá agora eu nem lembro se eram 3 ou 5 notícias boas, entendeu? E compartilhar. Porque, assim, é bom compartilhar coisa legal também, é bom ler coisa legal também, só que você tem que saber onde é que você vai focar, entendeu? Então, foca no presente, Adriele. Foca no que você tem que fazer hoje, não lá na... Senão, minha amiga, senão você fica só olhando quanto falta. Entendeu? Sabe aquela coisa de criança no carro, né? Pai, quanto falta para chegar? Falta muito para essa criança. Pode estar a 5 minutos de distância. Para ela, é uma eternidade. Desistir em determinados momentos seria um ato de coragem? Não sei. De coragem? Desistir depende. Você vai desistir de quê? Às vezes você pode estar insistindo em algo
entendeu? Que não vai te levar a lugar nenhum. E aí, desapegar às vezes pode ser muito difícil. E aí, desistir seria sim um ato de coragem. Mas eu não sei. Teus problemas continuarão aqui. Não é a solução. Aí você tá falando de quê? Da menina que falou do suicídio? Minha net tá horrível. Ah, aqui ó. Isso mesmo. 188 CVV. Obrigado, Gabriel. É isso mesmo. Ansiedade tem me paralisado e isso me deixa muito mal. Tenho consciência, mas não tenho iniciativa de sair dessa. Então, já respondi isso já. Às vezes acontece. Mas se a ansiedade está te paralisando mesmo, então você não tem consciência não. Você acha que tem. Quando eu no curso de autoestima eu vou falar... Eu já falei sobre autoconsciência, se você entra lá no YouTube, lá tem a live completa lá que eu falo sobre isso, autoconsciência, aceitação. E eu vou falar sobre isso no curso de autoestima, tá? Que é uma das práticas da autoestima, é a autoconsciência. Tenho muito estresse durante o dia, não estou bem. Então, você precisa criar alternativas para você diluir esse estresse, tá? A atividade física ajuda pra caramba, tá? Faço terapia e tomo medicamento, melhorei bastante da ansiedade, de pouquinho em pouquinho, vamos ver. Já fizemos bastante a cada dia uma vitória. É isso aí, pô. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. 188. É isso mesmo. 188. É o CVV. Que tipo de remédio para esses pensamentos repetitivos? Apego a um relacionamento... Ó, peraí. O que eu falei de pensamento repetitivo eram pensamentos obsessivos, tá? Apego a um relacionamento onde a pessoa parece te amar, mas te acha muito areia. Como assim areia? Areia pro caminhãozinho, é isso? Só quero me desapegar, pois isso gera uma ansiedade absurda. Peraí, não entendi, peraí. Apego a um relacionamento onde a pessoa parece te amar, mas te acha muito areia. Não entendi. Como assim? Ela parece te amar, mas te acha muito areia. O quê? Ela é muito insegura e fica te incomodando, fica com muito ciúme, é isso? Entendeu? Me explica direito isso aí. Só quero me desapegar, pois isso gera uma ansiedade absurda. Não entendi. Me explica direito. Minha casa está inteira bagunçada, não consigo dar o primeiro passo. Consegue, pô. Se a casa inteira está bagunçada, você consegue. Consegue sim. Começa a olhar uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Eu entendo que às vezes você olha assim para você, aí tanto vale para casa quanto para você, né? Você olha para você assim e fala assim, caraca, é tanta coisa para resolver que, meu Deus, eu nem sei por onde começar. Escolhe um. Qualquer um. Qualquer um. Escreve no papel tudo que você precisa resolver dentro de você. Escreve no papel. Vai clarear muito. Minha vida está igual a esse quarto. Me divorciei há 6 meses e quero sair. Tenho medo porque não sei o que encontrar lá fora. É desânimo mais por tentar me divertir sozinho. Então, essa aqui é a coisa, Juninho. Você tem que sair para você ver o que você vai encontrar lá fora. Porque enquanto você não sair, você vai ficar fantasiando, não vai chegar a lugar nenhum. Peraí que eu fiz besteira aqui. Ih, caramba, peraí. Quase que eu cancelo o negócio aqui. Tô na pior fase da separação. Um horror, uma coisa péssima. Dor, solidão, desespero. É ruim mesmo, cara. É difícil mesmo. É difícil. Mas você consegue, pô. Aos pouquinhos você consegue. Vai se desprendendo aos pouquinhos da ideia, do medo de ficar sozinha. Sou a maior força de mim mesmo. Sempre. É lógico que é. Você tem que contar com você. Quando tô mal, não consigo sair do quarto. Não consegue, não. Você escolhe não sair do quarto. Porque conseguir, você consegue. Você consegue levantar, andar, abrir a porta e ir lá pra fora. Você escolhe não ficar. E é uma das piores coisas que você pode fazer, tá, Larissa? É ficar lá no quarto, deitada, abraçada, com todos os seus pensamentos negativos, morrendo de pena de você. Morrendo de pena e morrendo de ódio. É a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa que você pode fazer. Vai pra vida. Vai pra vida. Quando você se tranca no seu quarto, escuro lá, você com seus pensamentos, eles vão te atormentar muito mais. Muito mais, muito mais. Muito mais. Faz isso com você não. Vai pra vida. Mesmo sem ter vontade. O que atrapalha é o medo do julgamento alheio, a expectativa grande dos outros. Então, a expectativa grande dos outros, assim, e o julgamento alheio, eu já falei sobre isso várias vezes aqui. Se dilui completamente a partir do momento que você se aceita como você é e que você realmente se ama. Quando você realmente se aceita, tá? E você para de se julgar,
a expectativa dos outros, o julgamento dos outros, perde sentido, tá? Sui Araújo, oi, tudo bem? Já tomei remédio, não gosto dos meus pensamentos, são repetitivos, sei que não vai dar certo e continuo. Isso é ser obsessivo? Não, o pensamento obsessivo, ele é um pensamento repetitivo, intrusivo, tá? Invasivo. Você tem a sensação de falta de controle sobre ele. Eles ficam lá martelando, 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 martelando e geram muita ansiedade, tá? E aí é importante usar o medicamento nesse caso, sim. Se o seu pensamento é obsessivo, eu não sei, aí tem que avaliar. Entendeu? Flávia Medeiros, oi, tenho crise de ansiedade. Ah, entra na fila, Dulce. Que aqui, ó, pessoal, hoje em dia, pô, todo mundo tem um pouco. É brabo, esse dia, como a coisa tá acontecendo no nosso dia a dia, é brabo. Me ajude, me dê conselho. Vivo tendo ciúmes, sonhando com traição, tendo desconfiança e não aguento mais. Então, Deus é fiel? Deixa eu te falar. O ciúme, ele existe por causa da falta de confiança, tá? Principalmente por causa da confiança. O medo de perder o outro para alguém tem a ver com falta de confiança, com você não achar que você é digna da outra pessoa gostar de você. Então tem relação direta com você não gostar de você. A partir do momento que você começar a gostar mais de você, confiar mais em você, ter mais respeito por você, né, ter uma autoestima mais saudável, esse medo e esse ciúme, ele se desfaz também. Porque, entenda uma coisa, porque se você não gosta de você e você não namoraria com você, não casaria com você, não seria fiel a você, entendeu? Por que você acha que o seu marido, eu não sei se você é mulher ou se você é homem, mas, enfim, por que você acha que a pessoa, o seu cônjuge, seria fiel a você? Você vai achar que ele vai te trocar a qualquer momento, porra. Porque todo mundo é melhor que você, porra. Por que não vai te trocar por outra pessoa? Entende? Então, segura a tua onda aí e pensa em você. Começa a reatar a sua relação com você. Depois você pensa no seu cônjuge, tá? Gente, eu vou ter que interromper aqui. Já são 8h52. Eu tenho que ir pro meu crossfit. Como vencer a ansiedade social? Então, a ansiedade social é um transtorno de ansiedade. Agora eu não vou conseguir te responder, porque é muita coisa para falar, entendeu? Não consigo me concentrar para ajudar para o concurso. O que eu faço? Então, é tudo que eu estou fazendo aqui. Um dia de cada vez. Começa com estudando menos tempo, porque às vezes pode ser que você coloque uma estimativa em um grau de expectativa e de perfeccionismo na coisa, assim, de que eu tenho que estudar 6 horas por dia, isso aqui, e você não consegue, você acha que não vai conseguir 6 horas, você nem começa. Então coloca um tempo menor, tá? Gente, eu vou ter que ir, que tá na hora do CrossFit, eu tenho que sair fora, que 9 horas eu tenho que estar lá, já são 8h53. Muito obrigado por hoje, eu não vou conseguir responder todo mundo, que tem muita coisa aqui pra frente, ó. Caraca, coisa pra caramba. Desculpa, gente. Entra lá no Zap lá, no meu Instagram aí você acha o meu WhatsApp aí. Entra lá, manda um oi, salva o meu contato, manda um oi pra entrar na lista. Valeu? Gente, boa noite pra vocês. Quinta-feira estamos de volta, beleza? E a gente sei lá, a gente continua conversando aí. Que chique, ainda arruma o tempo, tem que arrumar, 9 horas tem que ir. Tchau, gente, boa noite, muito obrigado!